Existe um tipo de cansaço que não se resolve com uma boa noite de sono. É mais profundo. É como se a mente nunca desligasse, como se você estivesse sempre ligado em algo, mas desconectado de si mesmo. Pensamentos acelerados, dificuldade de foco, ansiedade constante e uma sensação silenciosa de que algo não está no lugar. Nós fomos treinados para viver assim. Acordamos já consumindo informação. Antes mesmo de levantar da cama, a mente já está cheia. Notícias, mensagens, vídeos, opiniões, e isso se repete ao longo do dia. É um fluxo contínuo, sem pausa, sem silêncio, sem espaço. E o problema não é só o excesso, é a falta de intervalo. Sem intervalo não há clareza, sem silêncio não há direção. Por isso, quando olhamos para o jejum bíblico, percebemos algo que vai muito além da religião. Existe ali um princípio poderoso, a interrupção intencional do consumo para restaurar o interior. Daniel não apenas deixou de comer certos alimentos. Ele fez uma escolha consciente de não se contaminar com tudo aquilo que o cercava. Ele viveu em um ambiente de abundância, mas decidiu não se perder no excesso. E essa decisão preservou algo raro: discernimento. Isso é extremamente atual. Hoje, não somos pressionados apenas por comida, somos pressionados por estímulos. E se não houver disciplina, a mente se torna refém desse ciclo. O jejum, então, se torna uma espécie de resistência silenciosa. É você dizendo: eu não preciso consumir tudo que me oferecem. E isso muda tudo. Porque quando você começa a reduzir o consumo, você começa a perceber o quanto estava sendo levado no automático. E talvez essa seja uma das partes mais importantes desse processo: sair do automático. O automático é confortável, mas ele também é perigoso. Ele nos faz viver sem perceber, reagir sem refletir, decidir sem consciência. O jejum quebra esse padrão. Ele traz você de volta para o presente. Nos primeiros dias, você percebe o quanto sua mente tenta compensar. Se não é comida, é o celular. Se não é o celular, é outra distração. Parece que existe um vazio que precisa ser preenchido o tempo todo. Mas esse vazio, na verdade, não é um problema. Ele é o ponto de encontro. É nesse espaço que você começa a ouvir melhor seus próprios pensamentos. E mais do que isso, começa a perceber quais pensamentos realmente são seus. Porque nem tudo que passa pela sua mente nasceu em você. Muito do que pensamos é resultado do que consumimos. Quando você reduz o consumo, você filtra a origem. E isso traz uma clareza que muita gente nunca experimentou. Você começa a perceber padrões. Começa a entender o que te causa ansiedade. Começa a identificar o que te distrai e o que te enfraquece. E, ao mesmo tempo, algo mais profundo começa a acontecer. O silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser necessário. E é nesse ponto que o jejum deixa de ser apenas uma prática e se torna um estilo de vida. Elias viveu isso de forma intensa. Depois de enfrentar momentos de grande pressão, ele chegou ao limite, exausto, confuso, emocionalmente abalado. E o que Deus ofereceu a ele primeiro não foi uma resposta. Foi descanso, depois silêncio. E só então, direção. Isso quebra uma expectativa que muitos de nós temos. Queremos respostas rápidas, sinais claros, soluções imediatas. Mas muitas vezes, o que precisamos não é de mais informação, é de mais silêncio. Porque a clareza não vem do acúmulo, vem do alinhamento. E o alinhamento acontece quando o interior desacelera. Existe também um aspecto físico nesse processo que não pode ser ignorado. Quando você pratica o jejum com equilíbrio, o corpo entra em um estado de reorganização. A energia antes usada na digestão começa a ser direcionada para outros processos. O cérebro ganha estabilidade e a inflamação pode reduzir. Ou seja, aquilo que começa como uma disciplina espiritual também se reflete no corpo. E essa integração é poderosa, porque não somos apenas mente, não somos apenas corpo, não somos apenas espírito. Somos a soma de tudo isso. E quando essas três dimensões entram em harmonia, a vida muda de forma real. Mas entenda, jejum não é sobre performance.
Não é sobre provar algo para Deus ou se punir. É sobre intenção. É sobre criar espaço. É sobre dizer não para o excesso, para conseguir dizer sim para o essencial. E isso exige maturidade. Com o tempo, você percebe que o maior resultado não está no que você ganha. Está no que você aprende a deixar. Deixar distrações. Deixar impulsos. Deixar hábitos que drenam sua energia. Você se torna alguém mais consciente, presente e alinhado. Talvez hoje você esteja tentando encontrar respostas no meio do barulho. Tentando tomar decisões com a mente cansada. E talvez o convite não seja para fazer mais esforço, mas para fazer uma pausa, para experimentar o silêncio. Praticar um jejum que alcança tudo que ocupa espaço demais dentro de você. Porque no fim, não é sobre ausência, é sobre presença. É nesse lugar mais calmo que a clareza surge. E muitas vezes, aquilo que você tanto buscava já estava lá, só precisava de menos ruído. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa encontrar clareza.